A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo Desencanto e Imunização Racional. Volume 420 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. É simbolismo puro. É um embusteirismo grosseiro adotado por materialistas que estão fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes e por seitas e doutrinas de religiões. O fanático só admite aquilo que conhece e que não sabe se é verdade ou se é mentira. Só vão atrás de hipócritas, atrás de contos sem base, sem lógica e sem comprovações. E aí está a felicidade da humanidade, porque passaram a se conhecer no universo em desencanto. Passaram a conhecer o porquê desse encanto, a causa dele e o fim dele, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos desencantados porque passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural e sabem como voltar para ele, porque está aí esclarecido a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Para ver que o desencanto veio trazer o fim da morte, o fim do sofrimento e dos padecimentos. Esse encanto moforento, ceborrento, catinguento, em que todos se sentiam mal em serem assim sofredores e mortais. Terminou a fase de monstros, a natureza tratou logo de destruir todos os monstros. Terminou a fase de selvagens, a natureza tratou de destruir todos os selvagens. E agora terminou a fase do pensamento e da imaginação e, por isso, perderam o direito de viver. A natureza está destruindo todos os pensadores com uma infinidade de desastres no mundo inteiro, com uma infinidade de doenças novas no mundo inteiro, com uma infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores, porque terminou a fase do pensamento. Entrou a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, voltar para o seu verdadeiro estado natural. Para ver que terminou a fase, a natureza trata de destruir todos os componentes. E por isso está aí a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder, a era em que ninguém tem garantias. E já entrou essa era há 51 anos passados. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão cansados de saber disso. A era do fogo, a era do átomo, a era das guerras. E por isso salve-se quem puder e se puder. Os males da natureza são tantos, em que o povo vive com medo de tudo, com medo de todos, com receio de tudo, com receio de todos. Todos vivendo por ter vida e ter que passar por todo esse período amargo. Como aí está a humanidade, as amarguras das amarguras. Ninguém tem garantias, porque está aí a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. E há 51 anos passados, impera essa fase, como vem destruindo os pensadores. E há 51 anos impera essa fase, como vem destruindo os pensadores.
Tudo porque terminou a fase do pensamento, terminou a fase da civilização, entrou na natureza a fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão aguardando um amparo da natureza para voltar ao seu estado natural. Porque ninguém sonhava de então essa vida da matéria, porque sabe que a matéria chegou ao seu fim e por isso está aí a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Estando aí na cultura racional a abolição da morte, o fim dessa deformação e transformação natural da natureza. Por que chegou o fim da morte? Porque todos agora passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e passaram a saber como voltar para ele. O que é de matéria fica aí na matéria, e o que é do mundo racional, que é a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, a mecânica racional, e essa energia está materializada na glândula pineal. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, depois de desmaterializada pela cultura racional. O natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Esse aqui é o verdadeiro estado natural de toda a humanidade. Agora os pensadores viviam desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabia o porquê que assim era. Ninguém sabia o porquê assim são. Ninguém sabia de onde vieram nem para onde vão. Ninguém sabia quem são e de onde são, porque só pensava e imaginava, fazendo mistérios de tudo. Tudo era considerado como enigmático. Na cultura racional não existe mistérios nem fenômenos, nem enigmas, nem infinitos e nem transfinitos. Tudo isso existe para os pensadores, que sempre viveram desconhecidos de si mesmos, vivendo essa vida de aparências como verdadeiros falsos condutores de si mesmo. Que hoje é, amanhã não é. Hoje está com vida, amanhã está sem vida. Falsos condutores, falsos para si mesmo, porque pensavam e imaginavam. Sempre foram assim. Ninguém nunca procurou saber o porquê que era assim. Precisou o raciocínio vir alertar todos dessa indulgência perdida. São aqueles que pensam que sabem muito, estão vendo que não sabem nada, porque não sabem dizer o porquê desse nada, o porquê que esse nada existe, a causa e a origem desse nada, pensador nenhum nunca conheceu. Sempre viveram de ilusões, iludidos consigo mesmo, como verdadeiros traidores de si mesmo. E as aparências sempre brilhando como elemento de prestígio. Todos aparentando aquilo que não são. E assim vivendo em contradições consigo mesmo, vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não sentiram a mudança da civilização para a fase da racionalização. Nem podiam sentir, por estarem vivendo artificialmente, por admitir esse progresso das artes, esse progresso de desastres. Porque onde existe arte, existe desastre. Esse progresso que vai a regresso por ser um progresso de destruição. E por isso todos os seres humanos são destruídos, porque adotam esse progresso de destruição feito pelo pensamento e a imaginação. E todos eles, sabendo porque pensam, porque imaginam, porque passaram a se conhecer, conhecem o seu destino verdadeiro, que é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. O natural, todos são corpo e energia de vida eterna. São eternos por serem habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação racional pela desobediência dos primitivos racionais. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade,
Arrependimento chega sempre tarde, porque precisou que todos se deformassem de uma vez para poderem se conhecer. E tinham que chegar mesmo nesse último ponto, nesse último extremo da vida da matéria, por circunstâncias naturais da natureza. Hoje todos arrependidos por ter chegado a esse ridículo, de ser um conjunto de ruínas reunidas que, por assim ser, por si mesmo se destrói. Hoje todos que passaram a se conhecer não ligam mais para esse embusteirismo grosseiro que é a matéria, por saber que ela é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E diante desse reconhecimento, a desvalorização dos seres materiais é para todos que são racionais, que já estão com o raciocínio bem desenvolvido, que já conhecem a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia. Acabando todos esses males da humanidade, quando estiverem no progresso de todos concordando com todos. Essa aqui é a vida de todos que já estão com seu raciocínio desenvolvido. Concorda com tudo desse nada, porque sabe que não adianta nada ser contra esse nada, porque todos e tudo termina em nada. Adianta nada ser contra esse nada. Para ver que a concórdia está acima de tudo e de todos, e a concórdia está abaixo de tudo. Para ver que a concórdia está acima de tudo e de todos, e a discórdia está abaixo de tudo, porque a discórdia é da matéria. Os materialistas que vivem discordando uns dos outros, e por a natureza ser de transformações, ligados nessas duas energias do chão, prosseguem na transformação, e se transformam para a categoria de animais irracionais, porque a natureza é de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, eu estou morto para voltar para o meu estado natural. E assim são todos os estudantes da cultura racional, não é um só. São todos os estudantes de cultura racional. Porque o natural tudo é e o artificial nada é. Hoje todos com esse progresso da degeneração, que para minguados todos vão por serem feitos dos restos uns dos outros, diminuindo assim os anos de vida e diminuindo assim todas as forças por serem feitos dos restos uns dos outros, que é a inseminação do animal racional e a inseminação do animal irracional. Vão todos de pior para pior, porque chega o fim dessa deformação, porque tudo que tem princípio tem fim, e o fim é se transformar em quadrúpede, porque a natureza é de transformações. Hoje todos assustados com o progresso da degeneração, por saberem o fim da degeneração. Não há como todos ligados à flora medicinal e à flora marinha. Todos que são ligados à flora marinha e à flora medicinal têm o prolongamento dos anos de vida, porque se tratam com a flora medicinal, com os chazinhos caseiros que conserva a saúde de todos. E assim a flora marinha conserva a saúde de todos. Principalmente para os que gostam de peixe, tem uma saúde de ferro, porque é a flora marinha que tem todos os elementos nutritivos. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem como devam se alimentar. Como um angu de milho é muito nutritivo, porque tem nele tudo que o organismo necessita. O milho é um grande revigorante. Quem come angu não tem anemia, porque o sangue fica fortalecido pelo milho. E o sangue do milho é um sangue forte, é um sangue bom, é um sangue apurado. Agora, quem come muita carne de porco destrói os glóbulos vermelhos, porque o porco é um veneno para a saúde, porque a carne é contaminada de vírus. O feijão tem muito ferro, o arroz tem muito cálcio. Por isso a água do arroz é boa para a pele, calcifica a pele. Por isso costuma dizer: o que amarga cura e o que aperta segura.
Ditado dos forasteiros. Hoje a jornada é racional, a jornada do verdadeiro estado natural de todos, que aí estão nessa deformação. É uma jornada brilhante por levar todos ao seu verdadeiro estado natural. Hoje o mundo inteiro está em crise de tudo, crise moral, crise financeira. O desequilíbrio é total e monstruoso em todos os pontos de vista. E tudo isso existe uma causa. Terminou a fase do pensamento há 51 anos passados, e os pensadores entraram em colapso. Entraram nessa grande crise mundial, porque terminou a fase do pensamento e tudo que essas duas energias fizeram. Pensamento e imaginação está falido, porque terminou a fase do pensamento. Essa aqui é a causa da falência do pensador, e por isso os pensadores estão nesse desequilíbrio total, que desconhecem a causa de todos esses males que estão se passando na humanidade, em que ninguém tem sossego, ninguém tem paz. Brilha somente a desarmonia entre todos, as discussões entre todos. Tudo isso é a causa da fase do pensamento ter terminado, porque não há efeito sem causa. Terminou a fase do pensamento há 51 anos passados, e os pensadores entraram em falência. O pensamento está falido, só o raciocínio une. No raciocínio está a paz, o amor e a fraternidade e a concórdia entre toda a humanidade. E no pensamento está a discórdia. A discórdia causa os atritos causam os conflitos. E é por isso que as guerras não cessam. Todos em conflitos consigo mesmo por viver pensando e imaginando. E por isso o pensamento divide, o raciocínio trata da união de toda a humanidade. Para ver que melhor é raciocinar para unir. E toda a humanidade com raciocínio desenvolvido, haverá a união de toda a humanidade. Para ver que o raciocínio é o potencial mais elevado da humanidade, porque ele é a verdadeira origem. E por isso a energia do mundo racional está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, como máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E por isso o raciocínio é a verdadeira origem. A origem é pura, limpa e perfeita. E o pensamento é variante. Ficam variando a vida inteira, porque não está no seu verdadeiro estado natural. A variação é tanta que muitos têm medo de tudo, têm receio de tudo. Desconfiam de tudo porque são duas energias que estão fora do seu verdadeiro estado natural. O natural verdadeiro é de puros, limpos e perfeitos. E por isso no raciocínio está a perfeição da humanidade, e no pensamento e na imaginação está a imperfeição da humanidade. Por isso existe essa infinidade de monstruosidades, que o pensamento e a imaginação estão fora do seu verdadeiro estado natural, nessas duas energias do chão. Essas duas energias do chão são duas energias deformadas, foram feitas para a preparação de todos para conhecer a fase da racionalização dos povos. Por isso são sofredores imortais, porque essas energias foram feitas para que todos voltassem ao seu verdadeiro estado natural, por meio dessa grande lapidação, desse grande sofrimento, preparando assim todos para a fase do terceiro milênio. O terceiro milênio é a fase racional, é a fase da união da humanidade. Esse aqui é o terceiro milênio. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 421 do Histórico.